Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é motivo de alegria sempre estar aqui, né? Na presença de Deus, na casa dele, né? Queria que vocês fechassem os olhos e colocassem a mão sobre o coração. Senhor eterno Deus, aqui estamos, Pai, na tua casa, para receber de ti, Senhor, as tuas instruções, que ela venha penetrar na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Alguns confiam em carros, outros em máquinas, mas confiamos em ti, Pai, que tudo pode, porque tua vontade e a tua presença é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. E quem crê nisso diz amém. Pode ser amém. Vocês estão bem? Amém. Temos que nos alegrar porque estamos na casa do Pai. Amém. Porque se não estiver bem, saiam daqui crendo que vai estar bem. E se já está bem, vai sair dizendo que está melhor. Porque o que Deus tem para nossas vidas é a melhor parte, né? É aquilo que vem do Senhor, que é coisa boa, perfeita, agradável para todos nós. Deus sabe do que cada um aqui precisa. Eu não sei, mas quem entrou por essas portas sabe daquilo que veio agradecer e sabe daquilo que veio pedir. Amém? Amém. E eu convido os irmãos a princípio abrir as suas Bíblias em Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. E a gente vai ler os 5 e os 6. Aqueles que acharam bem ou bem, que não acharam, a gente espera que é para poder acompanhar e meditar bem nessa palavra. Porque essa é a mensagem de Deus para nossas vidas hoje. É o que Ele tem preparado. Colossenses capítulo 4, 5 e o 6. Colossenses 4, 5 e o 6. Colossenses capítulo 4, versículo 5 e o 6. Colossenses capítulo 4, versículo 5 e 6. Todos acharam? Colossenses capítulo 4, 5 vai dizer: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. 6. A vossa palavra seja temperada, agradável, seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Esta tradução é na Almeida, né? Na King James ela deixa bem mais explicado, eu vou ler nela também. O 5 diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai ao máximo todas as oportunidades. O 6 diz: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Glória! O apóstolo Paulo, ele fala para os Colossenses, isso aqui, o 5 e o 6. Aproveitai ao máximo. Ele não diz aproveitai o começo, nem o meio e nem o fim. O que é que ele diz com isso? Aproveitai ao máximo tudo que Deus manda para a gente aqui. Aproveitai ao máximo. É de onde a gente vai tirar sabedoria. Aproveitai ao máximo para que possamos responder, ter resposta para aquilo que nos é perguntado. Aleluia! Deus, Ele cria situações. Deus, Ele é especialista em abrir portas, em nos dar oportunidade. Mas nós, como seres humanos e com
pouca sabedoria, somos especialistas em fechar as portas que Deus abre para a nossa vida. Aleluia. Por não saber responder, por não ter uma resposta certa, aquilo que a gente precisa e quer, a gente tem que ter a resposta certa para aquilo que nos é perguntado. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês aqui, de responder aquilo que nem entendeu. Já? A gente às vezes sofre porque responde o que nem entendeu, né? Chega em casa, a mulher fala assim: o almoço está aqui, falta esquentar. Tá, nem entendeu. Quando chega lá, o almoço não está frio. Nem esquentou, nem disse nada, mas nem entendeu o que foi perguntado, né? Se eu pedir São Paulo, baixa esse frio aí. Vamos dar uma baixada nesse ar aqui, tá gelado. E a gente acaba passando o dia meio com raiva um do outro, né? Aí diz que disse, outro diz que respondeu porque nem foi perguntado. Isso é só uma das situações, né, que acontece em nossas vidas. Mas Paulo, ele fala no 5 e no 6 e a gente precisa saber responder, ter sabedoria e aproveitar ao máximo tudo aquilo que nos é ensinado, tudo aquilo que saiu do altar hoje, a gente precisa absorver ao máximo cada versículo que foi dado, cada louvor que saiu desse altar. A gente precisa absorver o máximo para podermos ter resposta para aquilo que nos vai ser perguntado. A virada da nossa vida, ela depende muito de respostas certas. Se é um pedido de noivado, né, é pedido de casamento, se a resposta é sim e é da vontade, você vai casar, você vai viver uma vida, uma história, pela uma resposta certa que foi dada aquilo que foi perguntado. Muitas vezes nós respondemos sem entender o que foi perguntado e sofremos em qualquer área da nossa vida, seja no relacionamento, seja no negócio. Muitas vezes a gente responde com a força do coração e responde errado, quando na verdade a gente deveria ter mais sabedoria em relação ao responder. Em Lucas 14:47, Jesus começou a dar um passo no seu ministério. Por quê? Jesus tinha 12 anos de idade, mas os doutores da lei, eles paravam para perguntar e escutar o que ele respondia. Os doutores da lei, ele era uma classe acima do rabinado. Eles eram muito inteligentes, mas Jesus, com 12 anos, ele dava respostas exatas e sinceras e certas, onde fazia os doutores da lei ficarem maravilhados pelas respostas de Jesus. O que era perguntado, a resposta vinha incisa e certa. Então, prosperou o ministério de Jesus com 12 anos. Não foi um milagre que ele fez aos 12 anos, foi respostas que ele tinha para dar. Então, a gente precisa tirar lição dessas coisas. Quando Salomão foi perguntado, né, Jesus perguntou a Salomão. Salomão tem 16 anos de idade. Jesus perguntou para Salomão: o que tu queres? O que ele pediu? Sabedoria. Ele respondeu: Senhor, eu quero sabedoria. Com 16 anos de idade, ele sabia o que ele queria. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente tem a resposta certa. Quando a gente não sabe o que quer, a gente responde a qualquer maneira e de qualquer jeito. E de qualquer jeito, as coisas elas não andam por caminho certo. O nome já diz, de qualquer jeito. De
qualquer jeito, é do jeito que vier, vai. E não pode ser assim. A gente precisa absorver ao máximo tudo aquilo que nos é ensinado. Salomão, ele absorveu tudo aquilo de bom que o pai dele tinha para ensiná-lo. Por isso ele teve uma resposta correta para o que ele queria. Ele sabia o que ele queria. O reinado dele foi próspero, foi de riqueza. A Bíblia diz isso, não sou eu. É a Bíblia que diz. A gente precisa ter respostas certas para que o nosso casamento ande bem. Aleluia. Não é só o marido e a esposa, a gente tem que ter a resposta certa para dar aos nossos filhos, para que a gente ensine pelo caminho correto. A gente tem que ter resposta certa em algum negócio que a gente vai fazer, para que aquele negócio prospere, senão a gente vai sofrer financeiramente. E quando a gente sofre financeiramente, a nossa casa também sofre, porque tem pessoas que dependem de nós. E quando a gente responde de qualquer jeito, sem sabedoria, a gente acaba sofrendo e fazendo sofrer aqueles que a gente ama. Amém? E a gente tem alguns exemplos que está na Bíblia. Quem sabe o que quer, sabe responder. Jacó, quando viu o anjo, o que Jacó fez? Ele se agarrou com o anjo, mas Jacó sabia o que ele queria. E agarrou com o anjo, o anjo teve que tocá-lo na perna para desequilibrá-lo, para poder tentar entender o que é que Jacó queria. E quando ele foi perguntado, o anjo perguntou para ele o que era aquilo, que ele disse: não te solto antes que você me abençoe. Olha a resposta que ele tinha. Ele sabia o que ele queria. Ele queria a bênção e ele recebeu a bênção. Quem sabe o que quer, sabe o que responder, responde com sabedoria, responde com inteligência. E a gente só aprende a responder se a gente absorver tudo aquilo que é dito na casa do Pai. Temos um professor que tem todas as respostas sábias para o que for perguntado. Se os doutores da lei prestavam atenção em Jesus com 12 anos, imagina a gente agora, que tem tudo escrito aqui como lição, tem um exemplo para ser seguido. A gente erra porque a gente é ser humano, mas a gente precisa procurar acertar, para dar respostas certas para aquilo que nos é perguntado. Muitas vezes agimos com a emoção, mas precisamos agir com a razão, mesmo que aquilo nos traga alguma consequência, mas temos que agir com a emoção, com a razão, perdão. A emoção fica difícil, porque com a emoção a gente responde a qualquer maneira, a gente responde aquilo que nem entendeu e acaba sofrendo, e consequentemente os demais também sofrem, né? Eu separei aqui também uma passagem que vai estar em Marcos. Vai estar em Marcos. Marcos 7. Marcos 7. Se vocês quiserem acompanhar, vai ser bem interessante também. E vai dar um pouco disso aqui que a gente está falando. Marcos 7. Vai começar no 46. Perdão, no 26. Marcos 7. 26. Marcos 7, a partir do 26. E a gente vai falar sobre esse mesmo tema, sobre sabedoria e sobre o que é perguntado e como se
responde com sabedoria, com inteligência, para que possamos dar uma virada na nossa vida, virar uma página de maneira correta e sábia, e que possamos prosperar através de respostas que vão ser dadas. Aquele que sabe o que quer tem a resposta certa. Marcos 7, 26, todos acharam? Marcos 7, 26. E a mulher era grega, sírio-felícia, de nação. A Bíblia deixa bem claro aqui, eu vou repetir de novo. E a mulher era grega, sírio-felícia de nação. A Bíblia deixa bem claro que ela não é judia. Ela é grega. A Bíblia deixa bem claro. E vocês vão entender porque eu estou frisando bem isso. Vocês vão entender. E a mulher era grega, sírio-felícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. A mulher era grega e ela vinha gritando que ela tinha uma filha em casa que estava possuída pelo demônio. E ela foi atrás daquele que podia resolver essa situação. E ela gritava no meio de todos. Ela gritava. E Jesus continuava andando. E ela gritava, porque ela sabia que quem poderia resolver seria Jesus, que ali estava passando. Jesus e seus discípulos. E os discípulos disseram, depois de muito tempo ela gritando, os discípulos pararam e pediram para Jesus. A Bíblia diz que eles pediam para Jesus mandar ela calar a boca e parar de pedir. Vejam só, aqueles que pregavam o amor, que via milagre todos os dias, estavam pedindo e querendo impedir o milagre que esta mulher precisava para a sua filha. Mas enquanto eles paravam para pedir isso para Jesus, ela não parou de andar. Aleluia. Quando todos pararam, a mulher já estava diante de Jesus. Porque quando as pessoas querem te parar, quando as pessoas estão falando de você, a gente não tem que dar ouvido, não. A gente tem que caminhar para frente. Quanto mais a gente caminha para frente, a gente vai chegar diante de Jesus, daquele que vai nos salvar, daquele que deu um milagre para nossas vidas. Porque só Ele salva, só Ele cura, só Ele tem a resposta para cada um de nós. Porque Ele é o Deus do impossível, é o Deus de todas as coisas, é o Eu Sou que está aqui para nos salvar e trazer conforto e resposta para o coração de cada um de nós, porque só Ele sabe o que passamos, só Ele sabe o que precisamos. Aquela mulher, ela sabia do que ela precisava, ela não deixou que ninguém a calasse, ela gritava, e diante de Jesus ela falou. E a mulher era grega, sírio-felícia de nação, rogava-lhe que expulsasse da sua filha um demônio. O 27 vai dizer o seguinte: mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Quem já estudou teologia vai entender um pouco disto que eu estou falando. Jesus dando uma resposta dessa, né? E a gente fica meio página para essa resposta, né? Eu
vou repetir para que vocês entendam e eu vou explicar um pouco sobre isso. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Para quem não sabe, Jesus, acho que todos sabem, né, que Jesus é judeu, e Jesus veio para os seus, porque nós alcançamos a graça. Porque os judeus, eles recusaram, e a graça nos alcançou. Mas Jesus, ele veio para os seus. Quem já estudou teologia vai saber um pouco disso que eu estou falando. É meio complexo, né? Mas às vezes a resposta que Jesus deu, porque ele veio para os seus, para os judeus, o que ele disse, estava dizendo ali, que ele não podia tirar dos seus, dos filhos dos judeus, para dar à mulher que era Sírio Felícia, era grega. Por isso que a Bíblia deixa tão clara de que ela é grega, de Sírio Felícia. Então ele está dizendo que ele não vai tirar a bênção, o milagre que ele tem para os seus, que é os judeus, para dar a outras nações. A gente alcançou a graça porque os judeus, eles recusaram. E Deus disse: a graça para alcançar todos aqueles que me buscam, que me têm como Salvador. E aqui estamos, na graça do Senhor Jesus. Então, a Bíblia nos diz mais para frente, que vai dizer no 28, e diz, e continua, né? Ela, porém, respondeu. Ela vai dar a resposta agora a Jesus. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. A resposta que ela deu, porque quem sabe o que quer, sabe responder correto. Olha a resposta, ela podia muito bem se magoar, ficar com raiva do que ela escutou, dar as costas, ir embora. Mas olha a resposta que essa mulher deu para Jesus. Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E olha o que Jesus disse, através da resposta que foi dada por esta mulher, porque ela sabia que ela precisava de um milagre para expulsar o demônio que tinha sua filha. E só quem poderia fazer isso é quem estava diante dela. E ela jamais imaginava que teria outra chance de estar na frente de Jesus, pedindo aquilo que ela estava precisando. Assim é na minha e na vida de cada um. Quando a gente tiver a oportunidade que Deus colocar alguém na nossa frente para nos perguntar algo que seja a respeito da nossa vida, a respeito da edificação, de uma prosperidade, de um negócio, seja qual for esta área, a gente tem que saber responder, porque quem sabe o que quer, sabe a resposta certa para o que é lhe perguntar. Porque quando a gente responde de maneira errônea, a gente vai sofrer consequências, seja em qualquer área da nossa vida. Quando a gente sabe o que precisa e o que quer, a gente tem que responder com sabedoria aquilo que nos é perguntado. Então que a gente venha entender o que é perguntado para que possamos responder de maneira correta. E olha a resposta de Jesus. Então ele disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Glória a Deus. Então são respostas que nos é perguntado, que é falado ou respondido, são perguntas, né? Que é feita para nós, que quando é respondido com sabedoria, né?
ela recebeu a bênção, o milagre, a filha foi curada, mas ela poderia ir embora, poderia ter se magoado, que a gente, o ser humano, tem esse negócio de se magoar por qualquer coisinha, mas quando a gente sabe o que a gente quer, a gente precisa responder com sabedoria, precisa entender o que está ao nosso redor. A gente não só tem que ver o dia de hoje, porque uma resposta hoje ela pode refletir amanhã, pode refletir daqui a um ano, a gente não sabe, mas se a gente responder certo, tudo vai bem. Então a gente tem que responder e absorver primeiro tudo aquilo que a gente possa absorver aqui, na casa de Deus, através disto aqui, da igreja, de cada um que passou por aqui. Se a gente absorver um pouquinho, o máximo, no final vai estar cheio, né? A nossa coração vai estar cheio de amor, a nossa mente vai estar cheia de sabedoria, porque através da palavra de cada um que passou aqui, a gente vai juntando e vai absorvendo o máximo para poder responder tudo aquilo que foi perguntado. E eu vou dar um exemplo também de uma situação. E eu vou dar também um exemplo de uma situação onde uma resposta, né, que foi dada, ela acaba refletindo na nossa história. Eu não sei se todos aqui conhecem uma passagem de Tomé. Tomé é discípulo de Jesus, e Jesus, quando ressuscitou, e estavam todos numa sala, Jesus atravessou a parede, chegou no meio dos seus discípulos, e uns falavam assim: Mestre, Senhor. Qual foi a resposta de Tomé? Alguém sabe? Será? Só foi isso que ele falou. Todos confiavam e acreditavam que era Jesus que estava ali ressuscitado, mas ele fez: será? Quantos nomes Tomé você vê de crianças por aí? Ao longo do tempo, Tomé foi se apagando através desta resposta que ele deu. Muitos prosperaram, né? João, Pedro, Tiago. Mas se vocês forem procurar a fundo a história de Tomé, depois daí vai por uma resposta que ele deu. Todos falavam: Senhor, acreditando. Ele fez: será? Ó, será? E Deus mostrou para ele: olha aqui, Tomé, olha minhas mãos, olha aqui, Tomé, que eles fizeram comigo. E foi um homem que passou um bom tempo andando com Jesus, vendo milagre, vendo tudo, e ainda disse: será? Assim é nas nossas vidas, quando a gente responde de maneira errada, possa ser que ao longo do tempo a gente venha, né? Tem pessoas que abrem a boca para responder aquilo que nem foi perguntado. Eu já vi muito isso. Respondeu que nem foi perguntado. Acaba ficando desacreditado, acaba ficando para trás, e vai ficando porque ninguém acredita. Às vezes está falando a pura, às vezes verdade, não acredita porque já fala tanta coisa ao contrário, tanta coisa que a gente acaba nem acreditando. Então Deus nos diz nesta noite, nos manda acreditar que precisamos absorver tudo que vem dos céus, através da mensagem, através da palavra, através do louvor de uma criança, através de uma pregação, de um louvor. Precisamos absorver tudo aquilo que vem de Deus, porque aonde estamos aqui vem do Senhor, para que possamos, através
através disso, tomarmos decisões de maneiras corretas, para que a nossa saúde venha prosperar, para que nossas finanças venham prosperar, para que nossos negócios, através de respostas que nos são, de perguntas que nos são feitas, as respostas saiam corretas, saiam de maneira certa, bem pensada, consultando a Deus se tiver alguma dúvida, porque Ele é o Senhor das respostas. Se com 12 anos os doutores da lei já o escutavam, imagina nós. Precisamos confiar e acreditar no Senhor, porque só Ele tem a resposta para todas as coisas. Todas as coisas são tudo aquilo que nós precisamos, porque Ele é o Deus do impossível. Aquilo que para mim e para você é impossível, a nossos olhos, para Deus é possível. Tudo. Está difícil? Confia. Está difícil? Clame ao Senhor. Tenha a resposta correta para aquele que lhe vem perguntar alguma coisa. Que a Bíblia diz: tem a resposta temperada com sal. Sal é o tempero, né? Diz que é o tempero do mundo. Então, para aqueles que venham de fora e te perguntem alguma coisa, responda de maneira sábia. Pergunte ao Senhor se tiver alguma coisa para decidir. Consulte a Deus primeiro antes de responder, se você não está seguro disso. Seja em qualquer área da nossa vida, porque através disso vamos prosperar e vamos receber um milagre igual esta mulher recebeu, que nem era judia. Ela era Filícia, grega, mas recebeu o seu milagre através de uma resposta correta, porque ela sabia o que ela precisava. Quem sabe o que precisa, sabe como responder. Amém? E aqui eu vou agradecer a minha grande e rica oportunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês saiam daqui com a resposta certa. Porque quem está respondendo a sua pergunta não sou eu, é Jesus. Ele que está respondendo a pergunta de cada um aqui, para aquilo que cada um precisa. Amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês voltem para casa com a resposta da qual vieram buscar aqui hoje. E só deixando bem claro, nós servimos ao Deus do impossível. Não há nada aqui na terra que possa nos abalar se a gente tem Deus na nossa vida. Não tem nenhum problema, não tem nada que venha nos abalar, porque estamos debaixo dos olhos e das asas do Deus daquele que tudo pode. Amém? Aqui eu vou agradecer minha rica oportunidade.